povo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje o nosso 6º episódio do nosso querido podcast GR. Léo Brasil aqui. No início já pedindo pra você, né, pra não esquecer e não ter que ficar me cobrando toda hora. Você já sabe do nosso ritual, já chega deixando o like, que é muito importante pro algoritmo reconhecer aí nosso canal como um canal bacana, aí você atleticano principalmente, mas todas as torcidas que se interessam por futebol, e principalmente se inscreva no canal. Agradeço a você que a cada dia vem ajudando mais e mais o canal GR a crescer e a se tornar um dos grandes canais aí, um dos grandes representantes atleticanos e quem sabe do futebol também aí do nosso YouTube, certo? Então vamos conversar um pouco. Hoje eu tive que fazer um GR um pouco diferente, né? Um podcast um pouco diferente, não era o que eu tinha programado para hoje, tá, galera? Inclusive, fique ligado aí que na semana que vem nós vamos ter um podcast bem legal. Mas eu decidi fazer um conteúdo um pouco diferente. Afinal de contas, a gente tem que conversar sobre algumas coisas. A grande notícia do dia foi a demissão do Filipão, né? Então a gente tem que comentar um pouco sobre esse assunto e algumas coisas me chamaram bastante atenção, tá? Pra ser muito sincero pra vocês. Como você sabe, eu não quero dar notícia em primeira mão, nem nada disso. Então eu esperei durante o dia pra ver toda a repercussão, pra ver os comentários, assistir. Gente, sem mentira, nessa quarta-feira, dia 20, né? E até dia 21, o podcast está sendo gravado no finalzinho aqui do dia 20, tá começando aqui o dia 21. E assim, eu passei o dia inteiro consumindo conteúdo do Atlético para ver a repercussão, para ver as notícias, para poder fazer um podcast comentando, fazendo comentários um pouco mais lúcidos sobre tudo que eu vi. Antes até de adentrar no conteúdo do Filipão, e aliás eu peço a você, né, principalmente que tá sem conhecimento do que está acontecendo, assiste até o final, ou no caso, como é um podcast, dá até para você ouvir até o final, né, tá no carro aí, escuta, sobre tudo que eu vou falar, especialmente se você tá perdido, né, muita gente bombardeando várias informações, vou trazer tudo aqui para você do correto, tá? Eu sei o que aconteceu aqui, em geral, o que é verdade e o que não é. E essa é a primeira coisa que eu quero comentar até antes de falar diretamente do Filipão. A imprensa. Cara, os canais que acompanham, né, de setoristas e alguns outros canais do próprio YouTube, alguns da grande mídia que seguem mais perto e acompanham as informações com mais precisão, passaram boas informações e verdadeiras informações, tá? Inclusive as informações batendo e tudo mais. Mas tem muita gente, e nisso eu peço que você que está assistindo, toma muito cuidado, porque tem muita gente que está comentando na base do achismo. E eu tô falando de muita gente grande mesmo. Alguns canais, canal do Sport TV, canal da ESPN, Galvão Bueno nas redes sociais, enfim, tem muita gente que tá indo na base do achismo. Não tá buscando as informações para saber o que de fato está acontecendo. Então, para você que tá realmente interessado, sendo atleticano ou não, especialmente os não atleticanos, né? Porque eu vi nas redes que tem muita gente acreditando, por exemplo, nas palavras de Galvão Bueno falando que o Atlético cometeu um grande erro, que deveria ter esperado, que o Filipão não merecia isso por ser um grande campeão do mundo e ter uma grande história. Vamos começar com o seguinte. Isso tudo que ele falou com parte do Filipão é um grande vencedor? Tem uma grande história? Tem. Isso aí eu não vou nem discutir. Porque aqui mesmo, tanto do Atlético quanto a imprensa atleticana ou não atleticana, que acompanha aqui mais de perto, ninguém nunca mencionou isso de forma contrária. Todo mundo sempre exaltou aí, e inclusive um dos motivos pro Filipão ter durado tanto tempo no Atlético é justamente a história dele, tá? Então esse é um ponto, eu não vou nem ainda entrar nisso não. Agora, antes da galera querer emitir opinião sobre uma coisa que não sabe, era melhor buscar informação para poder emitir opinião. O Filipão foi mandado embora de forma injusta? Não foi. Nós tivemos extrema paciência com ele. E inclusive eu e alguns outros canais éramos a favor de uma continuidade no trabalho. Só que ficou insustentável. E eu mesmo aqui no canal, e agora vou falar por mim, né, não pelos outros, eu aqui no canal falei justamente sobre isso. Que o Atlético deveria manter o trabalho até o final do Campeonato Mineiro. Claro, nós temos essa data FIFA. E isso eu acho que foi o momento perfeito para a demissão. Já eu vou comentar mais sobre isso, mas o momento era agora.
Não tinha outro depois. Assim, não vou falar que foi perfeito, porque eu acho que poderia ter acontecido antes, né? Para que o próximo que viesse pudesse pegar um trabalho aí no meio do Campeonato Mineiro e já ir acostumando, já ir aperfeiçoando, independente se vai ser um gringo ou se vai ser daqui mesmo do Brasil. Aliás, é outra coisa, né? Estão falando que Filipão está sendo mandado embora e vão trazer um gringo só porque é gringo. Não. Finalmente a diretoria começou a compreender que tem que trazer técnicos com um determinado perfil para o Atlético. Assim como, há algum tempo atrás, começaram a reconhecer isso, por exemplo, para o Flamengo. O Flamengo era um queimador de técnico que mandava todo mundo embora e mandava e contratava outro. A torcida estava chateada, mandava. Agora eles começaram pelo menos a seguir uma linha de raciocínio, trazendo técnicos aí com uma certa linha de raciocínio. O Atlético está entrando nessa fase, entendendo que o Filipão pro ano passado, para a forma que ele foi contratado, foi a certa? Eu falei aqui e repito, na minha opinião, foi. Né? Era um cara para apagar um incêndio, naquele momento precisava, então tava tudo certo. E inclusive eu era um dos defensores de que se finalizasse o ano, era melhor começar o outro ano com outro técnico já. Porque eu já sabia não, né? Porque ninguém sabe. Mas eu tinha uma ciência de que isso que aconteceu com o Filipão poderia acontecer. Só que o maior problema aqui do Atlético no Filipão, para você que não sabe, não é exatamente o dentro de campo. Dentro de campo influenciou sim, mas os maiores problemas com o Filipão eram extra-campo. E aí veio uma galera falando, mas todo mundo sabe que é o jeito dele, bababá, bibibi, bobobó. Pera aí. O jeito dele é destratar as pessoas. Muita gente noticia por alto e as pessoas acreditam. Em nenhum momento o torcedor atleticano destratou o Filipão. A não ser agora, no finalzinho, que a galera dentro de campo lá gritava muito e tal, pedia fora Filipão, que já estava saturada. Mas até chegar nesse ponto, que foi nos últimos 2, 3 jogos, a gente teve muito respeito com o Filipão. A gente tem, né? Mas tinha muita admiração por ele estar no Atlético. Tá? Então, chegou num ponto em que ele começou a destratar a torcida, ele começou a destratar a imprensa. E assim, eu não sou um grande defensor de imprensa e tudo mais, não, mas o cara tá lá trabalhando. Ele tá lá pra pegar as informações pra gente. Tá? Então eu dividi aqui por tópicos, eu dei só um leve resumo primário aqui, pra gente poder entrar, né, no assunto em si. Então eu vou falar de cada tópico pra você entender o que aconteceu e essa postura do Atlético foi correta ou não. Claro, isso aqui é um podcast onde eu vou dar a minha opinião, inclusive hoje eu não trouxe nem convidado, depois nós vamos comentar com convidados sobre isso, mas hoje eu quis muito passar aqui a minha opinião sobre tudo, de acordo com cada tópico, tá? E repito, para quem já vai aí deixar o comentário, né, porque eu já recebi esse comentário em vídeos anteriores, mas você não era a favor de que o Felipe, de não ficar trocando treinador? Eu ainda sou. Só que o treinador tem que colaborar. O treinador, ele tem que fazer parte do clube. Né? Não é destratando o torcedor, que é o maior patrimônio. Não é destratando a imprensa, que é quem passa para o torcedor as informações. Né? Não sabendo nada do clube que você vai fazer parte do clube. Né? Você fazia a pergunta pro Filipão, ele não sabia responder nem do trabalho dele, quiçá, né, das informações do clube. Ele não sabia que o Hulk estava para fazer 100 gols. Sabe? São coisas que para a torcida e para a instituição são importantes. São marcos importantes. Não sabia que a Arena foi eleita aí a Arena de 2023. Enfim, muita coisa aconteceu. Se sabia, não quis falar pra gente. Mas o que ele deixou entender é que não sabia. Então vamos lá, então. Primeiro tópico que eu quero falar pra vocês. Não foi o Campeonato Mineiro que derrubou o Filipão. Foi o próprio Filipão. Uma coisa é você fazer experiências no Campeonato Mineiro e isso seria muito aceitável. Inclusive, eu sou um defensor de que times como Atlético, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Vasco, Bragantino, quem mais? Fortaleza, Bahia, esses times que vão disputar grandes competições, primeira divisão, Cruzeiro não, porque o Cruzeiro tá numa outra situação, né, nesse momento. O Cruzeiro tá num momento de reformulação. Mas esses times aí que já estão mais organizados, tanto financeira quanto com elenco, né, e tudo mais,
Eles têm que entrar no Campeonato Mineiro para fazer as experiências e achar o time ideal. É um grande treinamento os campeonatos mineiro, não, estadual, né? É um grande treinamento o campeonato estadual. Então, se o Filipão tivesse entrado no campeonato para fazer as experiências e descobrir, ok. Mas não foi isso que ele falou pra gente que fez. E era o que o torcedor queria ouvir. Era só ele chegar no microfone e falar, olha, tô experimentando, utilizando o Campeonato Mineiro para achar a melhor formação. A gente mudou muita coisa no elenco, mesmo a maior parte dos jogadores serem os mesmos. E isso é uma outra coisa que influenciou, né? Ele veio com os jogadores no ano passado, desde o ano passado. Com 6 meses eu acho que dá pra você saber como é que cada jogador funciona. Né? 6 meses é um tempo considerável pra você saber como é que o Hulk gosta de jogar, como é que o Paulinho gosta de jogar. O único diferente que entrou foi o Scarpa. E nós temos aí o Alisson que tá subindo profissional. Os outros todos já estavam aí. Todos, inclusive o Rubens, que a torcida sempre pede muito, todos já estavam aí. Então ele já sabia o estilo de jogar de todos. E parece que ele tava começando um trabalho do zero. Ao invés dele utilizar o Campeonato Mineiro para achar a melhor forma de jogar de acordo com o que ele gosta de fazer, ele falou que estava jogando com a força máxima e era da cabeça dele, dane-se o que você pensasse. A gente queria saber o porquê. Mas ele não falava o porquê. E não tem como a gente adivinhar, não tem bola de cristal. Nós, como torcedores e consumidores, a gente consome o futebol. A gente quer saber o que é que ele está pensando. Para criar uma linha de raciocínio. Se ele fala ali no microfone, não, eu tô fazendo aqui experiência, tô preparando o time, achando as melhores formações, agora eu comecei a achar, infelizmente no jogo do América eu tentei uma outra formação, não funcionou. Pô, beleza, ele tava dando uma explicação pra gente, mas a explicação que ele deu pra gente em todas as entrevistas, e não só na última, todas as entrevistas, especialmente de empate e derrota, foi porque eu quis. Porque eu quis, não entra em campo. Porque eu quero, simplesmente não funciona em um time. Tava se achando maior do que a instituição e maior do que a torcida. Por você ter um currículo gigante, não quer dizer que você tem que tratar quem não tenha. A gente não tava pedindo pro Filipão explicar pra gente como uma forma de eu sou seu chefe, eu quero saber por quê. Não. Pelo menos eu posso falar por mim, que eu queria que ele explicasse o porquê que ele estava entrando com determinado jogador, por que ele estava usando Scarpa do lado errado, por que ele estava, né, do lado que ele não tem, não vou falar que é errado, né, do lado que ele não tem tanta perícia, pelo menos do que a gente conhece e tudo mais, por que ele não tava ou não estava colocando o Alisson. A gente só queria saber porque a gente quer entender e aprender. E ele, como um cara gigante, tinha que ter a paciência para poder ensinar isso pra gente. Se ele tá lá para ensinar os outros, o técnico é um professor, gente. Muita gente, inclusive dentro de campo, chama eles de professor. Porque eles estão ali justamente com um conhecimento tático de futebol diferenciado e técnico também. E por isso que eles estão à frente de um grupo para poder trabalhar essa questão técnica e tática, ensinando os caras a forma que ele gosta de jogar. E aplicando, é claro, observando, é o que... O que um professor ele tem que fazer na escola? Ele tem que observar 30 alunos, né? 30 alunos ali em cada sala, tá? O professor não pega uma sala só. Então ele tem que saber, por exemplo, ele tem 5 turmas de manhã numa segunda-feira. Ele tem que estar ali, prestar atenção nos 30 alunos de 5 turmas, descobrir como é que cada aluno funciona mais ou menos, porque não dá, obviamente, para gravar tudo na cabeça, mas alguns você já sabe, tentar adaptar o seu estilo de aula para cada turma. E assim fazer com que todos tenham interesse na aula que está dando. O técnico não é diferente, a diferença é que o público é muito menor. A diferença é que um técnico vai pegar um público ali de 30 pessoas para poder fazer a mesma coisa. E no caso de uma entrevista, ele vai simplesmente repassar para a gente esse conhecimento. E isso não estava acontecendo, simplesmente não estava acontecendo. O Filipão não queria explicar para a gente o que ele estava fazendo. Se vira, eu vou fazer do meu jeito, era a explicação, tá? Então não foi o Mineiro que derrubou ele. Porque uma coisa, como eu falei, é começar a fazer experiência no Mineiro. Outra coisa é falar que vai com força total e mostrar pobreza tática. Se você fala no microfone pra gente que tá assistindo, como todo mundo sabe, nós não temos acesso aos treinamentos e nem a cabeça do Filipão. Você vira no microfone e fala que você foi com força total.
Não vou nem falar que vai, porque ele falou no início que ia, e depois, agora antes de sair, ele falou que tava indo todos os jogos com força total, que não tava fazendo nenhuma, né, tentativa de descobrir nada, não. Então, o que passou pra mim é que tinha uma pobreza tática ali acontecendo em campo. Outro tópico, o momento da demissão foi o mais correto possível, na minha opinião. Precisamos ver o trabalho. Sim, eu achei o momento oportuno. Foi o momento mais perfeito? Pra mim, não. Pra mim, se fosse fazer isso, tinha que ter feito depois da quarta, quinta rodada, que ele não conseguiu ganhar de patrocínio e tal, principalmente pelas falas dele. Se ele chega na quinta rodada e fala, gente, não tá o futebol maravilhoso porque eu tô testando. Porra, uma frase simples a gente entenderia. Agora não, a frase que ele tava falando é que, que eu quis, não dava certo. Se você acha que tá ruim, o problema é seu. Então, não dá. Me desculpa, não dá. E eu fiquei surpreso. Um cara com 40 anos de futebol, como técnico, mais ou menos isso, não ter o mínimo de paciência para falar duas frases que elucidem a nossa cabeça, pra gente não tomar, né, as próprias conclusões, senão cada torcedor tem a liberdade de pensar o que quiser. E é por isso a coletiva, é por isso as entrevistas. Mas o momento foi preciso porque se tivesse esperado, igual alguns falaram aí, por que não esperou até o final do Campeonato Mineiro? Chega no final do Campeonato Mineiro, ele perde. Aí você vai ter bem menos tempo do que você teria para trabalhar e para buscar essa pessoa. Chega no final do Campeonato Mineiro, ele ganha. Como é que você ia ter... Como é que uma diretoria... E a nossa diretoria, isso eu tenho que enfatizar. Nossa diretoria é muito cagona, tem hora. Muito cagona. Não tem peito para tomar certas atitudes que precisa tomar. Mas como é que um diretor desse vai chegar e falar, seu Filipão, você ganhou o Campeonato Mineiro, mas eu vou te mandar embora porque não tô agradado, porque a torcida tá bronqueada. E outra coisa também que a galera tá esquecendo muito aí, esse pessoal, né, que comenta sem saber porra nenhuma, é que o Atlético é uma SAF, é uma empresa. Esse pensamento que o Atlético tá tendo agora não deveria ser, inclusive, para clubes, né? Mas vamos colocar que é porque é SAF. Uma SAF, ela vive do seu público e do seu lucro. Não que os caras precisem de lucrar dinheiro, eles estão fazendo a coisa para poder tornar o Atlético autossustentável. Uma das premissas para isso é você ter os seus torcedores com você. E a queda brutal que teve no número de sócios torcedores, ao contrário do que muitos comentaram, não foi por causa da falta de vitórias. Não foi por causa do mal. Não, gente, foi por causa de tudo isso que estava acontecendo com o Filipão. E a obrigação dos caras numa SAF, dos donos de uma SAF, conseguir detectar isso. Desde que começou o Campeonato Mineiro, nós perdemos ali 20 mil sócios torcedores, 10 mil sócios torcedores. Por que ninguém fez? Por que ninguém renovou? Por que o número de sócios está caindo? Chegou a ser o primeiro ali quando foi campeão, ok, quando você tem realmente ali número de vitórias para ser campeão, o número aumenta um pouco mais, só que a queda do ano passado para esse foi brutal. Cerca de 10, 15 mil sócios torcedores mais ou menos. Eu não tenho o número aqui de cabeça, mas pelo que eu vi era mais ou menos isso. Por que isso aconteceu? Porque como é que você paga sócio, sendo que, gente, o estádio só cabe 40 mil. Só cabe 40 mil. Então, você tem 70, 80, 100 mil sócios torcedores, a maioria tá ali porque ama o clube. Porque quer ajudar o clube a crescer, quer ajudar a acabar com as dívidas, quer ter acesso aos produtos, porque você paga o sócio torcedor, você tem um descontozinho ali meia boca, e depois tem que comprar uma camisa cara. Então uma camisa que seria 350 reais, você vai pagar 280. Então um descontozinho ali só pra... Você paga o sócio. E mesmo assim você tá pagando mais pela camisa. Eu tô dando só exemplo de camisa, mas pra qualquer produto. Então, quando você detecta uma queda brutal dessa, você tem que botar em xeque e pensar o que tá acontecendo. Observar, analisar. E pra mim,
que tô de fora aqui, né? Não tô lá dentro, mas pra mim aqui fora, sou torcedor, é muito claro que isso aconteceu pelo distrato com a torcida. Por mandar uma banana pro que o torcedor pensa. Não é que você tem que fazer a vontade do torcedor. Mas pelo menos dá uma satisfação de por que você não tá fazendo, eu acho que é legal. Não só pro torcedor, mas na vida. Né? Se minha esposa chega pra mim e fala, ô Léo, eu preciso que você faça isso aqui pra mim. Pô, amor, eu não posso porque agora eu tô muito ocupado, tô gravando aqui pra galera e tal, tô no meio do trabalho, pode ser depois? Tudo bem. Aí a gente conversou, eu expliquei, beleza. Agora se ela chegou, Léo, preciso que você faça isso aqui pra mim. Não vou não. Por que você não vai? Porque eu não quero. Eu tenho que querer. É da minha cabeça. Eu que mando. Tá entendendo? Isso na vida você tem que utilizar dessa forma. Pensa então, você lidando com 9 milhões, 10 milhões de torcedores que só querem ouvir uma explicação do porquê não. O torcedor tá pedindo o Rubens todo jogo como titular. Na última entrevista perguntou por que o Rubens não é titular. E a resposta basicamente foi porque eu não quero. Que eu quis assim. Tá? Então, são coisas aí que a gente realmente tem que botar a mão na consciência. Outro tópico, grande parte da imprensa do eixo tá falando... Eu até que já adiantei esse tópico, acabei adiantando, né? E algumas coisas que a galera tá falando, assim, pra ser mais específico, né? Que eu dei uma introdução geral, mas tem algumas coisas que estão me incomodando. Por exemplo, estão falando muito que o Galo é máquina de moer técnico. Olha, em outros períodos eu até concordo. Kudê e Filipão eu não concordo. Eu acho que foi mais culpa dos treinadores do que do Atlético. Há muito tempo o Atlético está tentando uma filosofia de manutenção de treinador. Desde o Cuca, gente. Desde 2021. O Galo foi lá, foi campeão de uma porrada de coisa, queria manter o Cuca. O Cuca saiu. Não conseguiu ficar. Ou seja, culpa do técnico. Vai anotando aí. Depois do Cuca veio o Mohamed, se eu não me engano. Aliás, antes do Cuca veio o Sampaoli. O Galo bancou, trouxe, pagando caro, pá. O Sampaoli quis sair. Então não foi o Atlético. Vamos lá, 1-0. Tá aqui, vou colocar aqui pra vocês, pra quem tá assistindo. 1-0, saída por causa do técnico e saída por causa do Atlético. 1-0. Depois veio o Cuca, que eu já expliquei aqui. 2-0. O Cuca saiu porque ele quis. O Galo queria manter. O Galo queria ter um trabalho de longo prazo. Não conseguiu por causa do Cuca. 2-0. Aí veio o Turco, que muitos consideram o erro ele ter mandado o Atlético ter mandado embora. Eu não achei um erro o Turco ser mandado embora por causa do estilo que não batia com o estilo do Atlético. Mas ele queria fazer um trabalho longevo e foi o Galo que mandou embora. 2-1. Ok? Então foi o primeiro técnico que o Galo queimou. Os outros dois saíram porque quiseram. Depois voltou o Cuca. E aí eu vou colocar na conta do Galo, porque muita gente não queria mais o Cuca. Não queria manter o trabalho com o Cuca. Na verdade eu vou colocar aqui um empate, tá? Por que o empate, Léo? Porque o Cuca também não queria ficar. Acho que até que ele não ficou mais porque ele não queria ficar, vou ser sincero. Não vou passar a mão não. Eu acho que o Cuca saiu porque ele quis de novo. Ele falou, não, só vou ficar esses meses, depois eu vou sair. Eu lembro muito disso agora, tô puxando pela memória. Então, 3 vezes os técnicos quiseram sair, uma o Galo queimou. Depois do Cuca, veio o Kudê. Por que o Kudê saiu? Foi por causa do Galo? Não, porque o Kudê surtou. Surtou. E não adianta falar, o Atlético não me entregou o que eu queria e tal. Não, isso aí foi tudo desculpinha. Com o elenco que ele tinha ali, ele podia fazer muita coisa. Nós não estamos na Europa onde dá pra cagar dá pra comer dinheiro e cagar jogador, não. E ele foi informado disso. Todo mundo falou que foi. Os dirigentes foram na imprensa falar que ele foi informado sobre tudo isso. O Caetano foi lá falar. E eu confio mais no Caetano que no Kudê. Então aqui o Kudê saiu porque ele quis. Doidou, pirou e quis sair. 4. Então, de todos os treinadores desse São Paulo, até agora, 4 saíram porque quiseram e 1 o Galo queimou. Depois do Kudê, veio o Filipão. O Filipão, ele não queria sair?
aparentemente, pelo que a gente sentiu aqui, ele não estava satisfeito com alguma coisa. Só que foi por causa dele. E eu não vou colocar essa culpa no Atlético que teve que queimar o Filipão. O Atlético não queria queimar o Filipão. O Filipão fez por onde o Atlético tirar ele. Então, dos 6 últimos técnicos do Galo, 5 saíram por conta do treinador. Porque o Filipão não foi mandado embora porque estava fazendo um mau trabalho dentro de campo e por isso queimaram o cara. Não. Foi por causa de todo o contexto, principalmente extracampo, que foi causado pelo próprio Filipão. Não foi causado pelo Galo, igual foi o caso do Turco. O caso do Turco é o único que eu falo que o Galo queimou. O cara tava com números bons, né? E por causa da pressão ali, ele foi queimado. Então, você virar na imprensa e falar que o Galo é uma máquina de moer técnico, pra mim é um erro. Porque você tem que analisar situação por situação, caso a caso. E na maioria dos casos, os treinadores saem por causa deles mesmos. Se o Filipão tivesse um mínimo trato com a torcida, se depois daquele problema que ele teve no ônibus, ele chegasse pro torcedor e pedisse desculpa, né? Às vezes fazia ali um negócio, achava quem foi o cara, levava ele lá no CT, mostrava lá a Galo TV pedindo desculpa pro cara, pedindo desculpa pra massa atleticana. Nossa, tava aí sendo ovacionado, tava sendo abraçado pela torcida, mas não. Sentou na arrogância, achou que era maior do que todo mundo e continuou mandando banana pro torcedor, mandando banana pras pessoas, pra imprensa, né, pra quem tava trabalhando. Ah, mas ele tinha um trato maravilhoso com quem tava ali dentro debaixo da asa dele. Pai, mas eu não tô na asa dele, eu também quero ser tratado com respeito. Então não é assim que funciona. Então, pra mim o Galo não é máquina de moer técnico, porque o Atlético está tentando há muito tempo achar um treinador que queira fazer um trabalho de longo prazo. O problema é que muitos treinadores não querem, não conseguem, tem algum problema, eu não sei. Por isso que eu achei, inclusive, que o Filipão tinha que ter saído no final do campeonato passado, porque ele saía e já trazia um técnico para buscar esse trabalho, porque a gente já sabia que mesmo se o Filipão ficasse, ele ia ficar só até o final desse ano, aí você tem que buscar outro técnico, né? Então, os reais motivos para ele sair, para mim, foram primeiramente as coletivas absurdas, completamente absurdas. Ele não falava nada com nada. E eu até convido o senhor Galvão Bueno aí e todos que estão comentando sem saber, vai lá na Galo TV, pega as coletivas do Filipão pós-jogo, pega as últimas 5 da vitória contra o América, da derrota contra o América, do jogo contra o Itabirito, enfim, pega as últimas 5 coletivas do Filipão e me fala o que de coerente você consegue achar em 5 coletivas. Se você achar 5 frases coerentes dele, você é um herói. Você é um herói. Porque ele não fala nada com nada, ele não responde as perguntas claras e objetivas, simples para qualquer treinador, e eu esperava que um treinador do porte de Filipão respondesse esses trem com as 2 pernas nas costas amarradas. Não aconteceu. O tratamento com o torcedor, gente, o torcedor é o maior bem de qualquer... Não quer dizer que ele tem que aceitar ser desrespeitado. A grande questão é que eu não vi o Filipão ser desrespeitado em nenhum momento. Ele foi cobrado. E em qualquer profissão você é cobrado. Mas desrespeitado, se alguém virar e falar que o torcedor atleticano desrespeitou o Filipão, é um mentiroso safado. É um mentiroso safado. Porque em nenhum momento Filipão foi desrespeitado pela torcida. Tanto que quando ele mandou o torcedor lá tomar caju, o cara simplesmente gritou e falou: "Ô Filipão, escala o Alisson aí! A gente quer ver o Alisson titular!" Aí ele mandou o torcedor tomar caju. Quer dizer, o cara não falou nada demais. Tá? Fora outras situações também que a gente pode mencionar, N situações diferentes aí com o torcedor. Sabe? Falar que não tá dando ouvido, que não dá bola, que só o torcedor que vai lá no estádio tem direito de cobrar alguma coisa. Você que tá fora do estádio não tem direito de cobrar, seu Filipão. Se você tiver com a sua família jantando, até concordo que ninguém tem direito de chegar em você e de reclamar e tudo mais, né? Você tá ali no seu momento de lazer. Mas se você tá vestindo a camisa do Atlético ou de qualquer clube, independente do local que você esteja, se você estiver no aeroporto,
você ainda tá trabalhando. Se você estiver dentro do ônibus, você tá trabalhando. Se estiver saindo do CT no seu carro, você ainda está trabalhando até chegar em casa. Porque se você machucar no meio do caminho da sua casa até o CT, o Atlético vai ter que continuar te pagando salário porque você machucou. E você estava com a camisa do Atlético. Mesma coisa vale para os jogadores, tá? Então é outra situação, ok? E também tem a questão ali, né, da tática pobre, porque a tática não estava agradando ninguém e não tinha nenhuma explicação para as táticas que ele usava. Acho que dói mais a gente não saber por que ele estava escalando daquele jeito, por que ele estava fazendo o time jogar daquele jeito, do que propriamente pelo que a gente via em campo em si. Ele não explicava, ele não falava por que entrou com a América, a gente perdeu de 2-1, por que jogou com o negócio de debaixo do braço, fez um jogo excelente contra o América anterior, colocou ali um time ofensivo, com 2 jogadores de lado, Scarpa no meio, o melhor jogo do Scarpa que eu vi. E aí ele chega na coletiva e fala porque eu quis. Não, pô, se ele tivesse chegado e falado, não, porque eu pensei em colocar o time mais defensivo, mas não deu certo, por isso e aquilo, a gente queria uma explicação. Sabe? E a tática já era pobre, então acho que explicar uma tática pobre é mais fácil ainda, né? E decisões muito duvidosas com relação a várias coisas, especialmente no trato com a base, né? Tem jogadores aí que estão despontando bem. Eu acho que o treinador, do tamanho do Filipão, ele tem culhão para tirar um jogador, mesmo sendo mais caro, que não está bem, e colocar um menino que está muito bem até aquele momento para atuar. E se o menino não for bem, ele tira o menino e coloca o outro cara que tá na reserva. Porque isso pode acontecer. Eu não espero que Alisson, Rubens, o Cauã, qualquer um desses meninos que tá jogando aí, eu não espero que nenhum deles jogue maravilhosamente todos os jogos. O último jogo que o Alisson atuou contra o América, que foi um grande jogo do Galo, o Alisson não atuou tão bem. O Alisson não atuou bem. Ele fez uma função diferente do que ele vinha fazendo. Ele não conseguiu fazer aquela quebra de linha que ele fez no jogo anterior. Sabe? Isso acontece. A torcida não é idiota. Ela entende. Porra, o menino da base não tá bem? Tira ele ali no meio do jogo e coloca alguém para poder suprir aquela necessidade. Isso acontece. A torcida não é burra. Agora você chegar no microfone, falar que não tá colocando o moleque, porque ele não tá preparado. Como é que ele tava preparado pra semifinal contra o América em casa com a torcida ali gritando o nome dele o tempo todo? No primeiro jogo e no segundo jogo ele não tá preparado. Sabe, o que ele passava pra gente era uma falta de conhecimento do que ele mesmo tava fazendo. Parecia simplesmente que ele chegava lá, tirava a camisa, jogava, às vezes dava uma instruçãozinha ou outra ali. Ah, não, cobre aquele lado ali que tá sem ninguém. E só isso, velho. Só isso. Não tinha um porquê. Sabe? Então era bem doloroso, além de ver uma tática pobre, essas decisões duvidosas e não saber nem explicar. E como é que eu vou lidar com o Filipão, 40 anos de treinador, não sabe, passar a impressão de que não sabe o que tá fazendo? Ah, mas é o Filipão, é lógico que ele sabe. Como é que eu vou saber, irmão? Eu não sou obrigado a saber se o Filipão sabe ou não, ele tem que me passar isso. Ele é que é o professor, eu sou só o aluno aqui assistindo. Tá? Então, só pra você ficar ciente, porque tem muita gente que não tá sabendo dessas coisas e tá falando merda. Outra coisa, outro ponto. Chama muita atenção a postura do multiverso da loucura do Filipão. Que eu resolvi chamar de multiverso da loucura. Onde os jogadores davam as entrevistas. Isso é um ponto, gente, isso é um ponto muito importante. Como eu falei, se você não assistiu, assiste os canais aí que conseguem pegar, né? Porque obviamente eu não consigo fazer isso, não sou jornalista, eu não tenho acesso. Mas pega, por favor, os canais aí da galera que tem acesso às entrevistas, à área de coletiva lá no estádio, e dá uma olhada nas frases e falas dos jogadores. Tem muitos canais aí que tem isso, inclusive, separado, só a entrevista. Da Itatiaia, do Thiago de Araújo, né? Do Breno Galante. Enfim, todos esses canais que tem gente ali com reportagem, com repórter, vão lá e pegam uma palavra dos jogadores. Escuta. E depois disso, pega a entrevista coletiva do Filipão de novo e dá uma ouvida. Os jogadores, eles falam uma coisa, que é o que a gente espera ouvir. É uma situação de sinceridade, inclusive. Chega um Hulk, um Arana, um Scarpa. Nós não atuamos tão bem quanto a gente gostaria.
A gente sabe disso, a gente tem ciência que pode fazer mais, que pode melhorar. A gente tá tentando e a gente vai chegar no ponto. Torcedor, acredita que a gente vai chegar lá. Era a frase dos jogadores, ou seja, eles admitindo que precisavam evoluir, que precisavam melhorar, técnica, taticamente, alguns fisicamente, enfim. O motivo cada um dava, mas eles admitiam que não estava bom. 5 minutos depois, entrevista do Filipão, ele vira e fala que tá tudo bem, que tá tudo maravilhoso, os jogadores jogaram muito bem, foi a melhor partida. Na partida contra o América, que o Galo perdeu de 2-1, ele teve a pachorra de chegar no microfone e falar que foi o melhor segundo tempo do time. Aí eu pensei, eu tô realmente vivendo no multiverso da loucura, porque o jogo que eu assisti foi outro. O primeiro tempo foi uma porcaria. Não foi o pior jogo, porque teve piores jogos esse ano ainda. Tem muita gente que tem a memória meio recente assim, mas não foi o pior primeiro tempo de todos. Não foi o pior jogo de todos. Mas o primeiro tempo foi uma lástima. O segundo tempo teve uma melhora de 10 minutos, depois voltou a ser uma lástima. E o Filipão vira no microfone e fala que tá tudo lindo. O segundo tempo foi maravilhoso, foi incrível, os jogadores jogaram muito bem, sendo que os próprios jogadores, há 5 minutos atrás, tinham falado no microfone que não foi um bom jogo, nem no primeiro, nem no segundo. Eles inclusive falavam, não, nós tivemos ali um momento, ali no início do segundo tempo bom, depois a gente caiu de produção de novo. Eles mesmos falam. O treinador não tem ciência disso. Porque ele fala, você vê nos olhos do Filipão que ele falava com sinceridade. Ele realmente achava que era aquilo, que foi um bom segundo tempo. E os próprios comandados dele não achavam. Então, esse multiverso da loucura do Filipão aí irritava ainda mais o torcedor. Todo mundo que assistia, né? Não só o torcedor, todo mundo que assistia. Outro tópico. Nós já estamos acabando aqui. Hoje eu tô falando bastante, né? Por estar sozinho, mas enfim. Agradeço a você que tá me ouvindo aí, quero saber sua opinião, deixa aí nos comentários. Um outro tópico também, divisão da culpa. Isso também tem que ser colocado em pauta. O Filipão foi mandado embora, e ele era, no meu ponto de vista, era sim o principal responsável por tudo de errado que estava acontecendo no Atlético nesse momento, principalmente com relação ao futebol e até muita coisa ao extracampo. Agora, não vou eximir jogadores dessa responsabilidade. Eles têm muita culpa sim, porque o elenco tem competência e técnica suficiente para, mesmo se o Filipão jogar a camisa pro alto, cada um pegar a sua, entrar lá e conseguir ganhar de Patrocinense, conseguir ganhar de América, conseguir ganhar do Cruzeiro. É clássico, não me interessa, gente. A gente tem que pegar os momentos. Eu tenho certeza que o próprio Cruzeirense, quando pegava o Atlético, naquela época, que tava ganhando tudo ali, 2003, por exemplo, eu tenho certeza que eles tinham na cabeça deles que tinha que chegar e amassar o Galo. E não tava errado, o elenco dos caras era melhor, o time era melhor. Hoje é a nossa vez. E a gente não pode se contentar de, não, mas é clássico. O Cruzeiro também perdeu uma porrada de clássico pra um Galo horroroso. Você acha que o torcedor ficava feliz, ficava tranquilo porque perdeu um clássico? É óbvio que não. Hoje é a vez do Galo, nós temos um time muito superior tecnicamente ao do Cruzeiro. Então sim, eu coloco o Cruzeiro nessa barca, coloco o América nessa barca. Nós fizemos partida ruim até mesmo ganhando contra times como o Atlético. Então, gente, os jogadores têm sim parcela de culpa no mau futebol apresentado. Mas a diferença é que eles têm ciência disso. Isso me conforta um pouco. Isso me dá uma esperança de saber que eles vão buscar melhorar. Outro que tem uma culpa gigante. A comissão técnica também tem ali sua responsabilidade, tá? Antes de chegar no que pra mim é o principal, a comissão técnica também tem. Porque alguém tem que chegar no Filipão, dar um toque nele, alguém tem que ter culhão pra falar. O Vitor, o Pracidelli, né? O próprio menino tá ali agora, o Lucas Gonçalves. Alguém tem que chegar, tem que ter coragem de chegar no Filipão e falar, ô professor, Lucas Gonçalves, mesmo que não tem ainda uma carreira como técnico gigante, né? Ele é auxiliar ali permanente do Galo. Professor, eu tô vendo ali que sua entrevista, o senhor tá um pouco irritado com o pessoal, e eu até entendo. Podia até puxar um saco, né? Até concordo. Sei que o senhor tá com a razão.
eu gostaria de pedir ao senhor que me deixasse fazer entrevista no seu lugar. Ou o Vitor chegar, ô Filipão, tô sentindo aí que você tá um pouco incomodado com as entrevistas e tudo mais. Posso mandar outra pessoa no seu lugar? Ou pra Cidelli, ou o Lucas Gonçalves pra poder fazer a entrevista? É bom que o senhor fica mais tranquilo, pensa só na parte de futebol, o pessoal dá ali as explicações. Isso tá acontecendo em vários times. No Vasco isso acontece direto. E não é problema, a gente só quer que alguém chegue lá e explique o porquê daquelas decisões. E ele explicaria. Ah, mas o torcedor ia ficar incomodado que não fosse o Filipão. Será? E nunca vai saber. O cara não foi lá pra dar entrevista, pra explicar pra gente o porquê da vitória, o porquê da derrota. Porque a postura do Filipão não era só na vitória, na derrota. Não era só na derrota, quer dizer, na vitória também. Ele chegava e dava uma pirada nas respostas. Sabe? Então, faltou esse tato da comissão técnica. E por fim, e pra mim mais importante, a diretoria. Que eu já chamei a atenção aqui anteriormente e vou repetir. A diretoria tem que ter culhão e convicção. Ok, no ano passado trouxe o Filipão pra cobrir um trabalho. Esse ano quis bancar, mas a partir do momento que tá vendo que não tá dando certo, que tá acontecendo alguma coisa errada, tem que juntar ali todo mundo, os donos da SAF e tudo, chamar o Filipão, botar ele no meio de uma roda e ver o que tá acontecendo com ele, pedir pra ele tomar uma postura diferente. Porque o que eu ouvi hoje aí, né, da galera que tem fontes lá e tudo mais, é que o Filipão era difícil de lidar nessa questão de chegar pra ele, conversar, pedir pra ter um trato melhor com os repórteres e tudo mais. Porra, então vai lá e dá uma solução, vocês são donos do Atlético. A instituição não pode ficar acuada por causa de um cara. Que é grande, que tem história e tudo mais, mas, porra, não é desrespeito nenhum não, gente. Desrespeito é você chegar pra ele, ô, seu lixo, por que você tá fazendo isso? Isso é desrespeito. Não é a postura de um dirigente. Agora você chegar, Filipão, a gente quer saber por quê. O que tá acontecendo? Vamos lá, porque a gente precisa botar os pingos nos is, eu preciso do meu torcedor, eu preciso que a imprensa divulgue a nossa marca. Nós agora ganhamos aí o estádio do ano, isso vai dar uma repercussão mundial pro Atlético. Você é um nome mundial e eu preciso saber o que tá acontecendo pra gente poder corrigir. Mas não ouvi nenhuma notícia de que alguém teve culhão pra isso. Ah, mas é porta fechada, a gente fez, tá? Mas a gente não tá sabendo. Então, pra mim, não fez, tá? Por fim, pra gente finalizar aí essa questão, nesse podcast sensacional aí pra você. Espero que vocês estejam gostando aí das minhas opiniões, tá, galera? Então, respeita aí e tal. Eu entendo quem não concordar. Deixa aí nos comentários para eu poder ouvir um ponto de vista, se você tiver diferente ou se você concordar. Por fim, aí a filosofia de trabalho tem que ser melhor pensada pela direção e agora é o momento. Já que não precisa de um apagador de incêndio, que não tem incêndios no Galo agora para apagar, olhando via de regra, como foi no ano passado. O que é um incêndio? É você chegar, o D vai lá, dá a entrevista, fala que tudo é uma bosta, a direção é uma bosta, o instituto é uma bosta, os jogadores são uma bosta, só ele que é bom. Isso aí é um incêndio inflamando com fogo, com vontade, com volúpia. É tacar gasolina no fogo. Né? Aí você precisa de alguém que traga de volta ali a parceria dos jogadores, com a comissão técnica, com a direção, com o clube. Ok, Filipão, beleza, trouxe. Agora não é o caso. Agora você precisa pegar um treinador que vai trazer a filosofia que você quer implantar no Galo. Qual é a filosofia que o Atlético costuma adotar? É uma filosofia de um time propositivo. É a filosofia de um time que joga pra frente. Que se for o caso, ganha de 4-3 ou perde de 4-3. Sabe? Que tenta. Não é um time que fica acuado esperando. E é isso que apaixonou. A gente ama 2013 porque aquele time ia lá, perdia de 2-0 e metia 2-0 aqui, porque era um time que jogava pra frente lá na casa dos caras e aqui no Mineirão, no caso, ou no Independência. Em 2014 a mesma coisa, a gente foi lá, tomou 2-0 pro Flamengo e meteu 4-1 aqui. Porque tinha que ir pra cima lá, não conseguiu lá, tentou ir pra cima aqui, tomou um gol e depois foi lá e meteu 4. Mesma coisa com o Corinthians. Nós ganhamos do Palmeiras antes assim também, indo pra cima, ganhou lá e aqui. Contra o Cruzeiro na final da Copa do Brasil foi a mesma coisa. No Campeonato Brasileiro, que a gente foi vice, a mesma coisa. Ah, mas a gente foi vice, mas foi um time que agradava a gente assistir.
Era legal a gente observar. O time do Atlético sempre funcionou com grandes camisas 10. Já notaram que toda vez que o Galo teve um título, a gente tinha um grande camisa 10 por trás? E às vezes isso passa batido, a galera não lembra. Então tem que ter essa filosofia no Galo. Esse ano nós temos um grande jogador que pode fazer essa função, que é o Scarpa. Mas não está sendo utilizado na função que a gente precisa dele. Que é esse cara camisa 10, esse armador. O cara que tá ali no meio, distribui a bola com qualidade. E a gente viu que o Scarpa é capaz. No jogo contra o América, ele tava dando cada tapa que eu tava. Meu olho tava brilhando, velho. E ele nem tá na condição perfeita ainda. Agora que ele pegou a condição física e tá começando a reassumir a condição técnica. E meu olho brilhando, porque ele pegava a bola lá na lateral de defesa e dava um tapa lá na frente, deixava todo mundo em condição de fazer gol. É isso. Esse é o DNA do Atlético. Ah, você tá falando besteira? A gente sempre teve grandes camisas novas? Não. Pensa pra você ver, em 2013, quem que era a grande estrela? Ronaldinho. A gente tinha bons camisas 9, tinha o Jô, que fazia essa função também, apesar de usar 7, né? Quando eu falo camisa 9, vocês entendam como centroavante. Quando eu falo camisa 10, vocês entendam como meio armador, tá, gente? Só pra deixar claro, porque obviamente não é o Scarpa que usa 10, não era o Ronaldinho que usava 10 no início, né? Ele usava 49, não é o Jô que usa 9, ele usava 7, mas a gente tinha esse cara. Tinha o Tardelli também, que era um goleador, mas o cara que fazia a bola chegar neles era o Ronaldinho Gaúcho. Em 2014, foi um dos melhores anos de futebol do Dátulo, que o Ronaldinho Gaúcho tinha saído, o Dátulo voou, deixava toda vez os caras em excelentes condições. Fosse ali o Danilinho quando tava no jogo, o Luan quando tava no jogo, Bernard já tinha saído, né? Enfim, Guilherme. Dátulo era o cara daquele time, só que às vezes passa despercebido porque não é o cara que faz o gol, é o cara que arma a jogada pra fazer o gol, né? Em 2021 a gente tinha um cara que fazia essa função mesmo não sendo o camisa 10. Aliás, nós tínhamos dois caras que faziam essa função, basicamente, que era o Nátio Fernandes, que era o camisa 10 de ofício, o cara que distribuía bem a bola. E muita gente criticava, eu não sei porquê até hoje, mas a gente tinha o Nátio Fernandes ali jogando bem pra caramba com a 10 e passava despercebido. E a gente tinha um outro que fazia tudo, né? Fazia tanto a parte de gol quanto a parte de assistência, que era o Hulk. De assistência não, né? De início de jogada, porque às vezes nem tinha um grande número de assistência igual no ano passado. Mas o Hulk era um cara diferenciado, que fazia tanto a função do camisa 10 quando não tinha esse cara, quando o Nath não estava em campo, né? Que às vezes ele tinha muito problema de lesão, como também fazia o cara que era o goleador, que ia lá e fazia o gol. Então a gente sempre teve esse armador, esse cara que, pô, pegava a bola, botava com qualidade no chão e fazia em todos os títulos. Todos os títulos recentes do Galo de 2012 pra cá, que em 12 também a gente não ganhou o título, mas a gente foi vice-campeão brasileiro, com o Ronaldinho chegando e mudando o status do time. Era o camisa 10. Então isso é do DNA do Galo. Se o Galo quer ser vencedor, ele tem que lembrar dessas coisas. Ele tem que pensar que um time funciona assim. É um time ofensivo, é um time propositivo, é um time que tem um camisa 10 de qualidade, diferenciado. E é isso, galera. Então eu espero que a filosofia que a diretoria tenha na cabeça seja racional e não simplesmente emocional. Eu acho que eles estão indo pela racionalização, pela atitude de mandar o Filipão embora, sabendo que os números do torcedor estão ruins. O Filipão fez outra coisa também, né? Se o Filipão ficasse aqui, pra você que ainda não entendeu essa saída, se o Filipão ficasse aqui, ele ia ter que jogar contra o adversário e contra a torcida, porque a torcida não estava mais querendo ele. Por causa da forma que ele tratava a torcida. Se você é destratado, você não quer a pessoa na sua casa. Você não vai chamar ela pra tomar um suco no seu sofá. Não vai. Tá? Então o ambiente não ficou bom, e esse ambiente que não ficou bom foi causado pelo próprio Felipão, porque a torcida estava feliz com ele até iniciar o Campeonato Mineiro esse ano. A torcida estava com ele, estava apoiando. Inclusive eu era um dos que acreditava que ele poderia até o final do ano. Apesar de querer que ele tivesse saído em dezembro. Que aí em janeiro eu já trazia um cara para fazer 3 anos de trabalho. Né? Mas enfim, isso foi causado pelo próprio Filipão esse ano. Porque a torcida estava com ele. Ele tinha feito um bom trabalho, a gente tinha esperança. O Filipão minou essa esperança dentro e fora de campo. Principalmente fora de campo. Tá? Então é isso, galera. Esse aí foi o nosso podcast de hoje. Espero que você tenha curtido novamente agora, né, para finalizar. Primeiramente, compartilha com todos os seus amigos aí, para dar uma força.
pega esse podcast agora, tem um botão aqui embaixo compartilhar, ou então se você estiver no computador, tem um link assim aqui em cima, é só clicar e mandar aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, dá essa força. Deixa o like se você ainda não deixou, né? Se você ficou até aqui, eu acredito que você curtiu aí o nosso papo, nossa opinião e tudo mais, então deixa o like. E principalmente se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. É muito valioso ter você aqui conosco na família Galo React. Também tem a opção de ser membro, tá? Você se tornar aí família GR e ter acesso a benefícios. Em breve nós vamos ter notícia aí, inclusive, do Palpitão, que vai valer prêmio aí. E quem é inscrito, né, tem ali a opção, né, de você se inscrever e já fazer parte aí desse torneio aí com as vantagens e tudo mais. Então vai lá, participa, tá certo? Muito obrigado a todos vocês, até o nosso próximo podcast R, provavelmente o próximo já com um convidado pra gente bater papo legal, conversar. Não vou adiantar o assunto ainda não, porque eu não sei o que vai acontecer até lá, mas já fica ligado que o próximo vai ser sensacional, tá certo? Grande abraço, valeu, falou amigos!